Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mergulho profundo nos assuntos que realmente importam. E hoje a gente vai desvendar os mistérios e principalmente as possíveis consequências das eleições do ZIUA para o nosso Brasil. Isso aí. A gente vai se basear numa análise super bacana do canal Market Makers. Eles trouxeram um papo super cabeça com o economista Roberto Pô, Dumas. conhece? Ah, sim, conheço o trabalho dele. Então ele analisou a fundo as propostas do Trump e da Kamala Harris e olha, o bicho pegou. Sério. Me conta mais. O que o Dumas falou que te deixou assim, de cabelo em pé? Ele jogou a real sem dor. Tanto o Trump quanto a Kamala, Ah. apesar de serem opostos em várias coisas, eles têm propostas com um ponto em comum que pode dar uma chacoalhada no mundo todo: a inflação. Ele até usou a expressão higher for longer, saca só? Tipo, a inflação vai continuar alta por um bom tempo. Eita. Inflação alta por muito tempo. No bolso já tá sentindo. Mas por que ele acha isso? Qual a lógica por trás dessa previsão? Ele explicou direitinho como o aumento dos gastos do governo americano, junto com a possibilidade de novas guerras comerciais, pode bagunçar tudo. Imagina só. Mais dinheiro circulando por aí, mais menos produtos disponíveis para comprar, né? É a receita perfeita para a inflação disparar. Verdade. É tipo quando tem fila no pão de queijo quentinho, sabe? Todo mundo quer, mas não tem pra todo mundo. Aí o preço sobe. E por falar em preço subindo, o Dumas também falou sobre o impacto das tarifas sobre produtos chineses, né? Será que essa história de aumentar tarifas para dar uma rasteira na China não pode acabar voltando contra os próprios americanos? Exatamente. O tiro pode sair pela culatra. O Dumas alertou que, em vez de prejudicar só a China, essas tarifas acabam encarecendo os produtos para o consumidor americano. Aí, meu amigo, quem se lasca é o bolso do americano, as empresas que dependem de produtos importados da China e até a balança comercial do EUA. E a gente sabe que quando o ZIUA espirra, o mundo todo fica resfriado, né? Falando em impacto, o Dumas também deu um toque sobre o setor automotivo, que eu achei super curioso. Ele prevê que uma tarifa de 200% sobre carros elétricos vindos da China pode acabar inundando o Brasil de carros elétricos importados. Que loucura, né? Pois é. É como se o Brasil virasse um paraíso dos carros elétricos. Com uma tarifa tão alta no ZEUE, as montadoras chinesas vão procurar outros mercados para vender seus carros. E o Brasil, com certeza, está na mira. Imagina só, você passeando por aí vendo um monte de carros elétricos silenciosos, modernos. Seria um sonho. Uhum. Mas saindo um pouco da economia, o Dumas também analisou a geopolítica, né? E ele soltou uma frase que me deixou pensando. O mundo parou de fazer offshoring e começou a fazer nearshoring e friendshoring. Você consegue explicar pra gente o que ele quis dizer com isso? Claro. Basicamente, ele está falando de uma mudança na forma como as empresas organizam suas cadeias de produção. Antigamente, a moda era o offshoring, que era tipo levar a produção para países distantes, com mão de obra mais barata, tipo a China. Só que agora o jogo virou e a bola da vez é o nearshoring e o friendshoring. E qual que é a diferença entre esses shorings todos? Me explica do jeito que até eu entenda. É simples. O nearshoring é trazer a produção para mais perto do mercado consumidor. Tipo, produzir aqui no Brasil para vender para os brasileiros. Já o friendshoring é priorizar países aliados e com valores parecidos com os seus. É tipo, vou fazer negócio com quem eu confio e que pensa parecido comigo. Entendi. É como escolher com quem você vai sentar no recreio da escola, né? Você escolhe seus amigos, quem você gosta e confia. E nessa nova organização mundial, onde o Brasil se encaixa. O Dumas levantou uma questão importante sobre o posicionamento geopolítico do Brasil. Ele está preocupado com a aproximação do Brasil com a Venezuela e como isso pode afetar as relações com os EUA, sabe? Essa aproximação com a Venezuela realmente tem nada o que falar, né? Uns acham que é bom, outros acham que é ruim, mas pelo jeito o Dumas não tá muito animado com essa história, né? Ele não gostou muito dessa aproximação, não. E para completar o cenário, ele ainda apontou um monte de áreas de conflito no mundo que podem acabar respingando na gente. Tipo, o Mar Vermelho fechado pelos rebeldes Houthis, tensões lá no Estreito de Malaca e até a possibilidade de conflito no Canal do Panamá por causa da influência da Rússia na Venezuela. Caramba, o mundo tá pegando fogo. E esses lugares que ele citou são pontos super importantes para o comércio global, né? Qualquer problema ali pode bagunçar tudo. E adivinha só, mais inflação. Mas me fala, o Dumas também comentou sobre o impacto das eleições americanas no Oriente Médio. Sim, ele acredita que se o Trump ganhar, ele vai ser mais linha dura com o Irã, o que pode gerar mais instabilidade na região. Já a Kamala seria mais propensa a negociar, mas ninguém sabe ao certo quais seriam os resultados. Realmente, o Oriente Médio nunca foi um lugar tranquilo, né? E falando em conflitos que parecem não ter fim, será que o ZEUA tem pique para continuar apoiando a Ucrânia indefinidamente com tudo isso acontecendo no mundo? O Dumas também tocou nesse ponto. Sim, ele levantou essa bola. Continuar apoiando a Ucrânia tem um custo alto, tanto econômico quanto político,
E com tantos outros problemas no mundo, fica a dúvida se os EUA vão continuar bancando essa briga. Parece que a conta não fecha, né? E por falar em custos, o Dumas destacou a força da economia russa, mesmo com todas essas sanções que eles estão sofrendo. E para surpresa geral, ele acredita que a Rússia prefere a vitória do Trump. Por que será, hein? Pelo jeito, a Rússia acha que o Trump é mais maleável. Ele já deu declarações sobre diminuir a participação dos EUA na OTAN e até se mostrou mais conciliador com a Rússia em outros momentos. Interessante. Parece que a Rússia está jogando o jogo dela e jogando bem. E voltando para os EUA, apesar de estarmos vendo um pouso suave na economia americana, ainda tem gente preocupada com uma possível recessão, principalmente com essa curva de juros invertida. Você consegue explicar para a gente o que é essa tal curva de juros invertida e por que ela é tão importante? Claro! A curva de juros invertida é quando os juros de curto prazo ficam mais altos que os de longo prazo. É tipo, você ganhar mais dinheiro emprestando dinheiro para o governo por 1 ano do que por 10 anos. E, historicamente, essa inversão tem sido um sinal de alerta para a recessão. Eita, sinal de alerta para a recessão nos EUA. Isso não é nada bom. Mas, juntando tudo isso que a gente conversou, o que será que essa salada mista de eleições americanas, guerras, inflação, juros e tudo mais significa para o Brasil? O que o Dumas falou sobre isso? Mas foi bem claro. A gente precisa entender que, nesse novo cenário global, o Brasil precisa se reposicionar. Ele até usou a expressão anão diplomático para descrever a situação atual do Brasil no cenário internacional. Anão diplomático, que forte. Mas por que ele usou esse termo? O que ele quis dizer com isso? Ele criticou bastante a política externa brasileira, principalmente a aproximação com a Venezuela e o silêncio em relação aos conflitos no Oriente Médio. Para ele, o Brasil está se isolando no cenário internacional e perdendo oportunidades de se destacar. E o que o Brasil poderia fazer para mudar essa imagem de anão diplomático, na visão do Dumas? Quais as saídas que ele sugeriu? Ele defende uma postura mais ativa e estratégica, buscando parcerias com países que compartilhem dos nossos interesses e valores. Ele também alertou para o risco de ficarmos presos a blocos econômicos como o BRICS, que, segundo ele, está se tornando um pacto de Varsóvia contra os Estados Unidos. Caramba! Parece que o Brasil está numa encruzilhada geopolítica, né? E para os investidores, o que tudo isso significa? Qual é o recado do Dumas para quem quer aplicar seu dinheiro? O recado é claro: cautela e diversificação. A gente precisa estar preparado para um mundo mais volátil, com juros e inflação mais altos. E na hora de investir, é importante buscar ativos que se beneficiem desse cenário, como empresas exportadoras, por exemplo. Faz sentido. Mas, e a Bolsa Brasileira? O que esperar dela nesse contexto? A Bolsa é sempre um termômetro da economia. E com tantas incertezas no cenário internacional, é natural que ela sofra oscilações. Mas, por outro lado, a gente tem empresas sólidas e com bom potencial de crescimento. Ou seja, é preciso ter sangue frio e escolher bem as ações, né? Exatamente. Não podemos deixar o medo nos paralisar. É hora de estudar, analisar as oportunidades e tomar decisões inteligentes. E o Dumas, ele deu alguma dica de investimento específica? Alguma ação, setor ou mercado que ele considera promissor nesse momento? Ele não indicou nenhum investimento específico, mas destacou a importância de buscar empresas que estejam bem posicionadas para aproveitar as mudanças na geopolítica global. Ele citou como exemplo o setor de tecnologia, que está em constante evolução e oferece boas oportunidades para quem quer investir no longo prazo. Entendi. Tecnologia, né? Expert speaker. E para finalizar essa análise brilhante, qual a principal lição que a gente pode tirar da conversa do Dumas com Salomão? O que fica de aprendizado para nós brasileiros? A principal lição é que o mundo está mudando e o Brasil precisa se adaptar a essa nova realidade. A gente não pode ficar preso a velhas ideias e dogmas. É hora de ter uma visão estratégica, buscar novas parcerias e se preparar para os desafios que estão por vir. E principalmente não podemos nos acomodar com a posição de anão diplomático, né? Com certeza. O Brasil tem potencial para ser um gigante global, mas para isso a gente precisa ter uma postura mais ativa e assertiva no cenário internacional. É isso aí. Mas antes de encerrarmos esse mergulho profundo, Expert Speaker, queria te perguntar sobre as recomendações culturais do Dumas. Ele sempre tem dicas incríveis de livros, filmes e séries que nos ajudam a entender melhor o mundo. Ele recomendou um livro muito interessante chamado Como Destruir um País, uma aventura socialista na Venezuela. É uma análise profunda sobre a crise na Venezuela e como as políticas socialistas levaram o país à ruína. Parece uma leitura e tanto. E além do livro, ele indicou alguma outra obra que você gostaria de compartilhar com a gente. Ele também mencionou o canal Brasil Paralelo, que produz documentários e reportagens com uma visão crítica e independente sobre diversos temas, incluindo política, economia, história. Vale a pena conferir. Anota aí, pessoal. Livro do Marcelo Suano sobre a Venezuela e o canal Brasil Paralelo. Ótimas dicas para quem quer se aprofundar nesses temas. E para quem quer se aprofundar ainda mais na análise do Roberto Dumas, vale a pena assistir ao vídeo completo no canal Market Makers.